Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre operações com matrizes. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os tipos de matrizes, a lei de formação de matrizes e nessa aula nós vamos fazer as operações com matrizes, a adição, subtração, multiplicação de matrizes, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula. Adição e subtração. Para adicionarmos ou subtrairmos duas matrizes, A e B, basta que elas sejam de mesma ordem. Isto é, elas devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, pessoal, para a gente poder fazer uma soma ou uma subtração de uma matriz, nós temos que ter matrizes que tenham a mesma quantidade de linhas na matriz A, que tenha a mesma quantidade de linhas na matriz B. E a quantidade de colunas da matriz A seja a mesma quantidade de colunas da matriz B. Tem que ser da mesma ordem. Isso quer dizer que se a matriz A for uma 2 por 2, que tem duas linhas e duas colunas, a matriz B também tem que ser uma 2 por 2. Tem que ter duas linhas e duas colunas. Então diz assim, ó. Define-se a adição de A mais B, que é igual a uma matriz C, como sendo formada pelos elementos C. A matriz C, que vai ser gerada por A e B, vai ser C e J igual a e J mais B e J. Eu somo o elemento de A e J mais o elemento de B e J e formo um outro elemento C e J na matriz C. Define-se a subtração de A menos B igual a matriz C, como sendo formada pelos elementos C e J igual aos elementos de A e J menos B e J. Exemplo de uma soma aqui, ó. Matriz A. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e três colunas. A matriz B é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, a matriz A e a matriz B têm a mesma ordem, porque a A é uma 2 por 3 e a B também é uma 2 por 3. Quer dizer que na A eu tenho duas linhas, na B também tem duas linhas. Na A eu tenho três colunas e na B eu tenho três colunas. Nesse caso, como são iguais, a quantidade de linhas da A é igual à quantidade de linhas da B e a quantidade de colunas da A é igual à quantidade de colunas da B, então eu posso somar. Tá bom? Então vamos fazer da seguinte forma a soma. 2 mais 1, 2 mais 1 dá 3. Isso quer dizer que eu vou somar aqui, pessoal, ó, o meu A, porque o 2 é o meu elemento A1, 1. Eu somo o meu elemento A1 da matriz A com o elemento B, B1, 1, porque na matriz B, o 1 é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Na matriz A, o 2 é o meu A1, é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Então, eu somo o A1 com o B1. Então, 2 mais 1, 3. Mesma coisa aqui, ó. O 5 aqui é o meu A1, A1, 2. Quer dizer, que é o meu elemento que está na linha 1, o 5 é o elemento que está na linha 1, coluna 2, A1, 2. E o 6 aqui é o meu B, deixa eu subir aqui, B1, 2. Ah, professor, certo. Então, aqui é o B1, 2, porque é o elemento da matriz B que está na linha 1, coluna 2, certo? Então, soma esses dois aqui, ó. Que dá 5 mais 6, 11. E assim sucessivamente, ó. Eu vou somar o 1 mais quem aqui, ó, para dar isso aqui. Vai ser o 1 mais quem? Mais o 0.
1 mais o 0 vai dar o próprio 1. Tudo bem? Porque se eu somar 1 mais 0, vai dar 1. Não vai modificar minha resposta, dá o próprio 1 aqui. Então, quer dizer que o 1 aqui é o meu A1, o elemento que vai estar na linha 1, coluna 3. Então, é o meu A13, na matriz A. E aqui, na B, não vai mudar muito somar com 0, mas esse elemento 0 aqui é o meu B13. B13. Então, somando, né? Só que a soma de 1 mais 0 continua sendo 1, tá bom? Então, 1 mais 0, 1. Legal. E assim sucessivamente, aqui embaixo também, se você somar. Ó. Vou fazer isso aqui só porque, por curiosidade, porque esse elemento aqui é negativo, ó, menos 1. Então, esse elemento aqui embaixo é o meu A, o elemento que está na linha 2. Opa, o 3 ele é o meu A2. Está na linha 2, coluna 1, A21. Vou somar o meu A21 com o meu elemento B21. Aqui é o menos 1, ele está na linha 2, coluna 1. Então, é o meu B21, porque é a matriz B, então é o B2, que está na linha 2, coluna 1, 2, 1. Então, eu vou somar os dois. E quando eu somo, pessoal, olha só a curiosidade, ó. 3 menos, mais, né? Aqui, ó, que é mais. Mais e menos, ó. Porque tem o menos aqui, do menos 1, ó. Tudo bem? E mais e menos dá o quê? Menos. Então, isso aqui é 3 menos 1. E 3 menos 1 dá quanto? 2. Por isso que deu 2 ali positivo, porque ficou 3 menos 1. Todo mundo entendeu? Ó? Eu faço mais, porque é soma, eu vou somar 3 aqui, ó. O meu A21 com o meu B21. 3 mais e menos, menos. 3 menos 1, 2. Legal? Maravilha. Então, quando eu somei esse com esse, minha resposta deu esse aqui, 2. Tudo bem, né? Maravilha. Vamos passar aqui. Agora, multiplicação de matrizes. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na multiplicação, pessoal, porque a multiplicação cai muito em provas e, assim, você precisa da sua atenção, tá bom? Então, assim, ó, multiplicação de matriz. Dada duas matrizes, A, M por N, e uma matriz B, N por P, chama-se produto de matriz A pela matriz B, que se indica uma matriz C, que é igual a A vezes B, a matriz M vezes P, definida por... Isso aqui é só definição, pessoal. C i J igual a AI1 vezes B1J mais AI2 vezes B2J mais AI3 vezes B3J e assim até AIN vezes BNJ. Observações. O produto de duas matrizes existe se somente se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, pessoal, isso é importante. Como na adição e na subtração, eu preciso que o número de linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B e o número de colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B para poder fazer uma soma. Só assim eu posso somar as matrizes. Aqui na multiplicação eu preciso também de uma regra. Não há necessidade que o número de linhas da matriz A seja igual ao número de coluna da matriz B. O número de linhas da matriz B e o número de colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B. Aqui, o que é preciso para fazer a multiplicação é que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. E outra coisa só, se as matrizes A e B são M por N e N por P, respectivamente, então o produto C igual a vezes B existe e é uma matriz M
vezes B. Vamos ver o exemplo aqui para ficar mais claro essa definição. Um exemplozinho aqui, ó. Professor, a matriz A ela é uma 3 por 2 e a matriz B é uma 2 por 2, porque aqui tem duas linhas e duas colunas, e aqui tem 3 linhas e duas colunas. Eu posso multiplicar? Vamos seguir a regra aqui, eu vou voltar. Ó. Eu posso multiplicar quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Coluna de A igual a linhas de B. Vamos lá. Quantas colunas eu tenho aqui na A? 2. Então, o número de colunas da A é 2. E o número de linhas da B é quanto? 2. Então, o número de colunas é igual ao número de linhas da B. Ah, então se o número de colunas da A for igual ao número de linhas da B, eu posso multiplicar. Ah, professor, entendi. Não precisa que essa B aqui tenha 3 linhas também. Não há necessidade disso. Não, na multiplicação não. O que eu preciso é que o número de colunas da A seja igual ao número de linhas da B. E isso daqui satisfaz. Então, posso somar essa matriz, eu posso multiplicar essa matriz A pela matriz B. Agora, se eu perguntar, se eu poderia somar a matriz A com a matriz B? Não. Por que eu não posso somar essa com essa? Porque para soma, eu preciso que o número de linhas da A seja igual ao número de linhas da B. Isso acontece aqui? Não. Mas na multiplicação pode, porque na multiplicação o número de colunas da A é igual ao número de linhas da B. Então, posso multiplicar. Vamos lá, a multiplicação. A multiplicação de A vezes B forma a matriz C aqui, ó, A vezes B, e é feita da seguinte forma. Ó. Pessoal, guarda isso. Ó. Se você puder, toda vez que for fazer a multiplicação, fazer isso aqui, facilita. Ó. Você circula aqui, ó, coloca o quadradinho aqui, ó, nessa linha. E essa linha multiplica essa coluna aqui descendo. Fica mais fácil vocês entenderem. E essa linha aqui também multiplica essa coluna aqui descendo. Olha só. Vai guardando essas dicas aí. Vai fazendo isso que fica mais fácil. Vamos começar. Ó, 2 vezes 3, ó, ele colocou aqui, ó, 2 vezes 3 mais 3 vezes 2. Colocou aqui para formar o primeiro número da matriz C, que eu vou formar com a multiplicação das duas. Agora eu faço, ó, 2 vezes 1, colocou aqui, mais 3 vezes 4, colocou aqui. Agora eu vou pegar a outra linha aqui, ó, e vou multiplicar por essa coluna aqui descendo, ó. Ah, legal, professor. Depois eu vou pegar essa mesma linha aqui e vou multiplicar pela outra coluna. Vamos lá. Ó. 1 vezes 3, colocou aqui, mais 0 vezes 2, colocou aqui. Agora eu vou multiplicar essa linha por essa coluna aqui. Ó. 1 vezes 1, colocou aqui, e 0 vezes 4, colocou aqui. Agora eu vou pegar a última aqui. Ó. A última linha. Esse vezes essa coluna aqui, e essa linha vezes essa coluna aqui. Vamos lá, da seguinte forma. 4 vezes 3, colocou aqui, ó. Mais 5 vezes 2, colocou aqui. Agora é esse vezes esse, ó. 4 vezes 1, colocou aqui, mais 5 vezes 4, colocou aqui. Pessoal, preste atenção, porque qualquer vacilozinho aqui, ó, se esquecer de multiplicar uma dessas linhas aqui por as duas colunas aqui, você vai errar. Resolvendo, ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. E assim sucessivamente. Ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. E aí você vai resolvendo as questões, tá bom? Resolvendo, vai encontrar essa matriz aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos aos exercícios aqui para fixar nosso estudo aqui. Vamos lá. Determina a soma das matrizes. Vou somar a matriz A pela matriz B. Primeiro, pessoal, não é só chegar, pegar aqui e começar a somar. Para poder eu fazer uma soma, eu preciso o quê? Que a quantidade de linhas da matriz A seja igual à quantidade de linhas da matriz B. E a quantidade de colunas da matriz A tem que ser a mesma quantidade de colunas da matriz B. Tanto para a soma como para a subtração.
Tudo bem? Então, nesse caso aqui, duas linhas, 3 colunas. Então, posso somar. Então, vou somar aqui, ó, o meu A11 com o B11, o A12 com o B12, o A13 com o B13. Então, vamos lá. Ó. 0 mais 4, 0 mais 4, 4. Vou somar 1 mais 2, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. E assim, pessoal, ó, eu vou formar uma matriz C com a soma de A mais B. Colocou as duas aqui, ó, com a sominha no meio. Somou. Tudo bem? Aqui, ó. 4 mais 3, 7. 0 mais 5, 5. E 1 mais 9. Finalizando, 10. Então, formou minha matriz C aqui com a soma das duas matrizes, que é a A e a B. Agora, subtração, que eu não fiz ainda o exemplo de subtração. Segue o mesmo padrão, pessoal. Ó, eu vou somar o meu A11 com o meu B11. Ó, vou somar esse, que é o elemento que está na linha 1, coluna 1, com o elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz B. Vou somar o que está na linha 1, coluna 2, com o que está na linha 1, coluna 2, e assim sucessivamente. Só que nesse caso, não é soma. Nesse caso, é diferença. Quer dizer que é subtração. Então, vamos lá. Ó. Esse com esse, subtraindo de A e B. Quer dizer que eu vou fazer a diferença. Os valores de A menos os valores de B. Se a pergunta fosse o contrário, faça a diferença de B, aqui, ó, no lugar do A fosse B para A. Então, faria daqui para cá, ó, esse menos esse. Tudo bem? Pode ser que venha uma questão invertida aqui. Então, vamos lá. Ó. 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Uma resposta aqui, ó. 3 menos 2, 1. Aqui, ó. 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. 3 menos 3 também dá 0. Aqui, ó, no final. Agora aqui, 4 menos 3 dá 1. 2 menos 1, 1. 5 menos 3, 2. Então, na subtração, pessoal, você vai pegar o A11 menos o B1, o A12 menos o B12, o A13 menos o B13, o A21 menos o B21, o A22 menos o B22 e assim sucessivamente. Tudo bem? É fácil. Todos vocês vão conseguir fazer a soma e a subtração tranquilamente, tá bom? Não tem segredo. Tem que se atentar ao quê? Que a matriz A tem que ter a mesma quantidade de linhas da matriz B e a matriz A tem que ter a mesma quantidade de colunas da matriz B para poder fazer a soma e a diferença. Vamos ao exemplo aqui de multiplicação de matrizes para a gente finalizar nossa aula? Vamos lá. Eu tenho uma matriz aqui, 2 por 2 e uma 2 por 2. Nesse caso aqui, coincidentemente, a quantidade de linhas são iguais, aqui da matriz A e da matriz B. E a quantidade de colunas também são iguais. Na multiplicação de matrizes, eu preciso que condição para poder multiplicar? Eu preciso que a quantidade de colunas da matriz A seja igual à quantidade de linhas da matriz B. Nesse caso aqui, ó, tem duas colunas. Aqui eu tenho quantas linhas? Duas linhas. Então, eu posso multiplicar. Que é uma 2 por 2 e uma 2 por 2. Só que ele pergunta o seguinte, ó, calcula a multiplicação da matriz B pela matriz A. Ele não quer A vezes B, ele quer B vezes A. Tudo bem? Quem é a matriz B? Essa daqui. Essa aqui é a matriz A. Então, nós vimos anteriormente que eu pego a primeira linha, multiplico pela primeira coluna, e pego a primeira linha e multiplico pela segunda coluna. Depois eu pego a segunda linha, multiplico pela primeira coluna e a segunda linha multiplico pela segunda coluna. Da seguinte forma, ó. Menos 1 vezes 1, colocou aqui, mais 3 vezes 3 aqui, ó. Depois eu pego menos 1 vezes 2, ó, mais 3 vezes 4, colocou aqui. Agora eu vou multiplicar essa outra linha aqui, ó. 4 vezes 1
mais 2 vezes 3, colocou aqui. Agora, 4 vezes 2 mais 2 vezes 4, colocou aqui. Resolvendo, ficou assim, ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1 deu 8. Resolveu. 1 vezes 2, 2. Negativo, 2 negativo. 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, 10. E aí resolveu e encontrou essa matriz aqui, na multiplicação. Tudo bem? Treinar bastante, pessoal, principalmente a multiplicação de matrizes. Lembrar que a condição para multiplicar uma matriz, eu tenho que a mesma quantidade de linhas, de colunas da matriz A tem que ser a mesma quantidade de linhas da matriz B. Nesse caso aqui, como ele falou, de B para A, isso quer dizer que a quantidade de colunas da matriz B tem que ter a mesma quantidade de linhas da matriz A, porque nesse caso é invertido. Nesse caso foi uma 2 por 2 e 2 por 2, então se você olhar aqui, ó, 2 colunas, 2 linhas. Então a quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas, então eu posso multiplicar. E quando é soma, pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte, na soma e na subtração, na matriz A eu tenho que ter a mesma quantidade de linhas da matriz A, tem que ser a mesma quantidade de linhas da matriz B, e a quantidade de colunas da matriz A tem que ser a mesma quantidade de colunas da matriz B. É isso que vocês têm que gravarem e fazer com atenção que vocês vão acertar as questões. Vou deixar uns exercícios para vocês aqui treinarem, tá bom? Tem um exercício aqui com soma de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de matrizes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam os exercícios, estude bastante, tá? Porque principalmente multiplicação de matrizes é um conteúdo que cai muito nos vestibulares, tá bom? Então, assim, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.